Opa, Alex Rosa aqui e hoje eu trago um conteúdo muito bacana e que vai ajudar a acelerar a estruturação dos teus projetos e da tua equipe. Sabe aquele momento inicial onde o projeto recém está começando, com várias dúvidas, várias indefinições? Pois é, existe um método visual muito bacana e que me ajuda diretamente aqui como líder de projetos, no meu dia a dia, a acelerar a minha estruturação de projetos. Eu quero compartilhar isso com você, mas para isso, claro, você precisa ficar comigo e assistir esse vídeo até o final. Vamos nessa? E para você que se interessou nesse conteúdo, eu já vou lançar a primeira pergunta. Você conhece o PM Canvas ou Project Model Canvas? Se você conhece, ótimo! Eu vou te mostrar as 4 fases de concepção do PM Canvas. Veja bem, não é só preencher post-it, hein? Muita gente faz isso, mas será que está preenchendo? Será que está criando todo o processo da modelagem do Canvas de forma correta? E para você que não conhece, eu vou te apresentar essa ferramenta, que é um método visual fantástico e que vai te ajudar a acelerar a estruturação dos teus projetos, sejam eles na área pública, na área privada ou terceiro setor. Bom, e agora vamos aprofundar esse conteúdo lá diretamente na tela do PM Canvas. Vamos nessa? E agora já estamos aqui na tela do PM Canvas, Project Model Canvas, onde nós temos já aqui um layout inicial. Esse layout é bem conhecido, tem muito na internet, né? E qual é o objetivo desse vídeo, dessa aula, desse conteúdo informativo? Nesse conteúdo nós vamos entender como eu aqui, Alex Rosa, usa esse método para acelerar a estruturação de projetos de naturezas diversas, ver como essa ferramenta pode nos ajudar na eliminação de inconsistências, né? Ou seja, deixando o teu projeto muito mais robusto, uma proposta muito mais estruturada, consolidada. E também a gente vai saber como utilizar o PM Canvas de uma forma geral e passar pelas 4 fases de execução da metodologia. Muitas vezes as pessoas não fazem as 4 partes, elas fazem apenas a primeira parte, que é a concepção do Canvas em si, ou seja, colocar post-it na parede. Só que a metodologia é muito mais que isso. E como problema atual do uso dessa ferramenta, eu vejo muita gente tendo dificuldade em saber preencher cada um dos 13 quadradinhos, dos 13 campos que existem no Canvas. E essa dificuldade vem do desconhecimento técnico em gerenciamento de projetos. Isso é bem comum acontecer e isso impacta diretamente no preenchimento desse Canvas. Outro problema é que ao dispensar o fluxo, ou seja, ao não executar a metodologia como o professor Finocchio, que é o criador desse método, propõe, a gente tira a robustez da ideia, a gente quebra o padrão, quebra o fluxo da concepção da ideia. Portanto, ele fica uma ideia mais frágil, fica um projeto menos estruturado. Outro problema é que as pessoas dispensam as 4 fases de construção do PM Canvas. Geralmente, o que elas fazem? Elas colocam o Canvas na parede e convidam a equipe, se as pessoas vão lá e colocam seus post-its e tal, e dali estruturam seus projetos. Já aconteceu isso várias vezes comigo também. Mas essa não é a forma correta de fazer um PM Canvas. No meu caso, o que eu faço depois, né? Isso pode virar até um próximo conteúdo. Muitas vezes a gente não tem o tempo adequado em uma sessão de brainstorming, uma sessão com uma equipe que vai trazer cocriação, colaboração, a gente não tem um tempo adequado para maturar um PM Canvas. Então, existem outras técnicas, outras maneiras da gente tratar esse conteúdo, mas não naquela sessão. A gente tem outros artifícios e isso pode ser um próximo conteúdo. Bom, vamos lá. PM Canvas, né? O PM do acrônimo ali, Project Model Canvas. O que é isso, né? O PM Canvas é uma metodologia, é um método, ou seja, é um passo a passo que você precisa seguir. Vai completar aí no ano que vem 10 anos de existência, né? Criada no Brasil pelo professor José Finocchio Jr. Ele vem do conceito lá do suíço Alexander Osterwalder, que substituiu aquele tradicional plano de negócios, né, preenchido lá com milhares de textos, substituiu isso por um Business Model Canvas. É muito parecido, inclusive. E Canvas vem do inglês tela, quadro, né? Vem deste
vem deste significado aí. E a ideia, tanto aqui quanto lá no Business Model Canvas, é substituir toda a documentação inicialmente preparada. Aqui, como a gente está falando de projeto, a ideia do professor Finock foi substituir um documento que era inicialmente preparado para cada início de projetos. Os gerentes de projeto iam lá e preenchiam lá num Word, né, todas as informações de um projeto. E a ideia aqui é de uma forma muito visual, colaborativa, né? Ou seja, você vai chamar mais pessoas para te ajudar a conceber essa ideia e isso acaba deixando o teu projeto muito mais estruturado. Outra questão, ele busca ser mais adaptativo, né, para todos os projetos, ou pelo menos para a maioria dos projetos de uma organização, exatamente por conta dessa simplicidade dos ajustes, de você poder mover as informações, cruzar as informações, consolidar as informações. Então isso fica muito mais simples do que quando você tem um documento aí de 40, 50, 70, 100 páginas para fazer isso. Outro ponto, ele traz a prática de brainstorming à mesa. O que quer dizer isso? Através de sessões de colaboração, né, sessões de ideação, a gente consegue estruturar o projeto de forma colaborativa, ou seja, você já engaja as pessoas que vão participar desse projeto no momento da concepção, deixando isso muito mais forte. Ele explora o pensamento visual, né, das pessoas, e aí nesse contexto ele traz e ele dá ou ele provê a clareza necessária do projeto para todo mundo que está envolvido, exatamente por ser mais visual. É um material extremamente barato e prático, é a impressão de uma folha A1, uma folha 0 que você vai colocar na parede, vai comprar meia dúzia de post-it, umas canetinhas e é baixíssimo custo para isso. Se você quiser saber mais informações, até sugiro comprar o livro lá do Project Model Canvas, do professor Finocchio, se você de fato quer mergulhar nessa metodologia e ser um facilitador de uma sessão de PM Canvas, é muito legal isso. Está disponível lá no pmcanvas.com.br, né? Ou então nas versões aí de impressão do seu livro, tanto impresso quanto virtual, tá? Não estou ganhando royalties para isso, é só mesmo porque eu acho esse método fantástico e vale a pena dar os créditos aqui. Então, assim, resumidamente, né, é uma representação visual do plano de projeto. Olha que bacana, né? Por meio de algo que é visual, a gente consegue aqui captar as informações essenciais do teu projeto. Bom, e qual é o benefício da utilização disso, né? Qual é o ganho? O que a gente ganha com isso? Primeiro ponto, ele facilita a compreensão do projeto como um todo, exatamente por explorar a questão do pensamento visual, por entender as interconexões das áreas, por saber quais são os impactos entre uma área e outra. Ele tira um pouco a questão da subjetividade. Muitas vezes eu já liderei sessões onde as pessoas não sabiam qual era a entrega principal do projeto. Isso é comum, gente, isso é comum. Muitas vezes a gente tem uma meta para cumprir, um objetivo, um problema para solucionar, mas nem sempre a gente tem a solução, né? Ou o principal entregável do projeto. E aí que se dá a simplicidade e o poder dessa ferramenta, que através de uma sessão colaborativa a gente pode chegar sim numa solução bem bacana para resolver aquele problema em si. Ele engaja desde o início, ou seja, não sou eu como líder do projeto que vou lá e escrevo 70 páginas de um documento e digo, pessoal, o projeto é esse, daqui para frente vai funcionar assim. Não, as pessoas ajudam a construir isso como uma solução. Ele facilita na identificação dos problemas exatamente por essa sinergia entre as áreas, pelos impactos que uma área tem na outra, por esse interlaçamento das informações, por essa interconexão das informações, traz uma melhoria na comunicação, exatamente, né? Por ser visual, por ser mais rápido, mais prático, por colocar as pessoas na sala, enfim, por todo mundo construir junto, todo mundo já entende desde o início qual é o propósito do projeto, quais são seus benefícios requeridos, quais são as justificativas, por que a gente está fazendo aquilo. Então, já coloca todo mundo na mesma página. E aí é o ponto, ele traz mais velocidade na ideação do projeto, porque, pensa comigo, uma coisa sou eu montando um projeto, sozinho, é uma cabeça pensante, é muito, muito, muito diferente de eu chamar 20 pessoas e colocar numa sala para me ajudar a estruturar esse projeto. Então isso traz uma aceleração
muito bacana, mas não é só pela função de convidar mais pessoas, é pela função do método, da fluidez, da robustez, da interconexão, da exploração do pensamento visual. Tudo isso, esse conjunto de elementos, faz com que nós tenhamos uma aceleração na estruturação dos projetos. Bom, vamos ao sucesso. Por que quase 10 anos de PM Canvas isso é um sucesso ainda hoje, né? Eu considero um sucesso. Muita gente na minha volta usa, eu uso direto nas minhas equipes, o pessoal que participa comigo de projetos já sabe, né? Sou um defensor de PM Canvas, um facilitador de sessões de PM Canvas. Então, em vários segmentos, inclusive, né? Setor público, setor privado, terceiro setor, todo mundo usando o Canvas aí, né? De maneira correta ou não, mas todo mundo usando o Canvas. Bom, a construção dele é porque ele traz, né, o plano de projeto assim, de uma forma mais curta, simplificada, trazendo a essência da informação, né? E obviamente colocando todo mundo na mesma página, né? Tendo uma visão única a todos, os objetivos, custos e benefícios do projeto, pelo menos isso, né? Ela é uma ferramenta muito prática e que serve também para organizar as ideias, né? Nos deixa bem claros os objetivos, torna todo o processo de cocriação compreensível, mesmo para quem não está muitas vezes familiarizado com a nomenclatura técnica de gestão de projetos, que, convenhamos, não é muito fácil de assimilar quando a gente está estudando, né? Imagina quem está de fora. Tem um conceito importante aqui, que inclusive é um conceito evolutivo das redes sociais, né? Que, por exemplo, o Twitter nos ensinou que em apenas 140 caracteres é possível transmitir o essencial de uma informação. Então, o fato de colocar post-its nesse Canvas significa isso. Não é uma boa prática você escrever um parágrafo grandão lá inteirão, né? É bacana você transmitir o essencial da informação. E aí, né, por último aqui, obviamente, tem toda a questão de simplicidade, agilidade para você, em projetos pequenos, por exemplo, você nem precisa outras ferramentas, direto com o Canvas. Então, essa agilidade de poder manusear isso, transportar para um lado, para outro, e poder rapidamente também mexer nas áreas é muito bacana, né? E isso faz com que a gente consiga se adaptar melhor à realidade das empresas que a gente está, né? E claro, como tem a questão da exploração visual, se adapta melhor também para a exploração do funcionamento da própria mente humana. E com isso, né, o modelo que está por trás aí vem lá dos conhecimentos da neurociência e que o professor Finocchio explica muito bem para quem for acessar o site ali do pmcanvas.com.br e assistir os vídeos sobre essa metodologia. Então essa é a apresentação visual, nós temos aqui o nosso PM Canvas na tela, e aqui já trago uma questão importante. Olha só, apenas olhando para esse quadro, você conseguiria preenchê-lo? Eu tenho certeza que muita gente vai dizer que sim, fácil, né? Justificativas para a existência do projeto. Qual é o objetivo do projeto? Quais são os benefícios futuros? Qual é o produto? O que o projeto vai entregar? Quem são os principais envolvidos? Quais são as premissas? Aqui já é um pouquinho mais ruim, né? Quais são os riscos? Qual é a linha do tempo? O que a gente precisa fazer e terminar até quando? Quais são os custos? Existem restrições? Então, quais são os custos? Existem restrições? Então, de uma forma geral, as pessoas dizem que sim, a gente consegue preencher, né? Sim, pensando no nosso cotidiano, nos nossos projetos, é mais fácil a gente dizer que sim do que dizer que não. Então aqui já fica a primeira dúvida que sempre pega. Quem deve preencher o Project Model Canvas? É o gerente do projeto? É o analista? É o time do projeto, aquele que vai executar o projeto? São as outras áreas que vão receber o projeto ou vão participar da construção de projeto em algum momento? Quem convidamos para conceber o projeto? Quem é que vai nos ajudar nessa cocriação? Quem nos ajuda a responder as questões-chave do projeto? Ou seja, quem eu ponho na sala. Imagine se você, numa sessão, você é responsável por fazer uma sessão de colaboração de PM Canvas e a tua primeira missão é saber identificar quem você põe na sala para obter o sucesso desejado. Bom, o professor Finocchio afirma que os papéis ideais, né, para construir um PM Canvas, esses papéis devem ser os seguintes.
Um gerente de projeto com conhecimento na área do projeto, ou se você não tem um gerente de projetos na sua organização, uma pessoa que tenha um conhecimento técnico profundo sobre o tema que está sendo decidido. Um especialista do negócio, né? Se você está na iniciativa privada, ou um especialista de setor público, se você está no ambiente público, ou um especialista em causas sociais, em impacto social, se você está num terceiro setor, ou um voluntariado, especialista em voluntariado, por exemplo. Um especialista no processo de gerenciamento de projetos da organização, né? Geralmente um PMO, líder de PMO, alguém de uma liderança forte, um conhecimento técnico bacana dentro de PMO. Então, minimamente esses 3 papéis aí são os indicados para compor a equipe que vai ajudar na concepção de um PM Canvas, né? Aqui eu deixo as minhas recomendações. Além dos papéis anteriores recomendados, eu diria equipe do projeto, mesmo que seja uma equipe temporária, né? Muitas vezes a gente cria uma equipe temporária para ajudar a estruturar o projeto, uma equipe com mais conhecimento técnico, que já passou por vários problemas, ou já passou por vários sucessos, né? Então, uma equipe temporária, uma estrutura temporária organizacional criada para conceber o projeto, e em dado momento é feita uma passagem de bastão para uma outra equipe, né? Que muitas vezes a gente não sabe quem será a outra equipe. Então, quando eu falo em equipe aqui, pode ser uma equipe temporária ou pode ser já a equipe que vai trabalhar no projeto, melhor ainda. E o cliente, né? Então, na figura de uma pessoa, uma organização, um grupo de interessados, né? Então, chamar essas pessoas para a sala é o diferencial. Claro que isso é o coração, né, da metodologia, mas eu ponho aqui como minhas recomendações nessa questão de papéis, né? Que papéis eu tenho que pensar quando fazer aí os convites para uma sessão de colaboração, né? Principalmente porque aqui a gente vai trabalhar com um brainstorming. E mais um papel que eu recomendo fortemente aqui é um facilitadora PM Canvas, né? É uma pessoa que conhece a lógica de estruturação do PM Canvas, conhece o fluxo da informação, conhece a cadência, conhece como que as coisas se relacionam, conhece as 4 fases de concepção, conhece o trabalho pós que é feito. Então, essa pessoa, né, com conhecimento técnico em PM Canvas e que, de preferência, também tenha habilidades de facilitação de conduzir sessões de cocriação. É uma habilidade importante porque são nas sessões que muitas vezes a gente se depara, como facilitador, se depara com situações inusitadas que a gente precisa ou mediar conflito, ou interferir em algum ponto, ou não se deixar interferir em algum ponto, dependendo da discussão. Também é importante que você adquira habilidades aí para facilitar sessões colaborativas. Segunda dúvida que sempre aparece: qual a ordem de preenchimento? Ok, nós já temos um padrão de leitura da esquerda para a direita, mas o que pega, né? De baixo para cima, de cima para baixo. Já me perguntaram se era da direita para a esquerda. Então, a lógica aqui é o seguinte: a gente precisa responder essa explicação visual aqui, né? Isso aqui nos ajuda a pensar. Tudo começa pelo porquê. Então, por que a gente vai fazer isso na primeira coluna? O que é isso? Quem está envolvido? Como vamos fazer? Quando e quanto. Então, nessa lógica, já começa aqui da esquerda para a direita. E uma segunda explicação, dentro de qual é a lógica de preenchimento, funciona da seguinte maneira: o primeiro movimento é de cima para baixo, descendo a coluna, né? Começa no quadradinho de cima, vai para o do meio e vai para baixo. Terminada a primeira coluna, passa para a coluna do lado. Então, passa para a coluna para a direita e assim sucessivamente. De cima para baixo, coluna a coluna, vai passando para a coluna do lado. Acho que aqui ficou fácil, né? Não tem mistério nessa questão aqui. Terceira dúvida muito utilizada: com tantos métodos existentes aí, com tantos frameworks, qual o contexto de utilização? Se eu estou pensando em ideação de projeto, estruturação de projeto, criação de termo de abertura de projeto, criação de soluções para projetos, enfim, qual é o contexto? Onde, como que se usa? Para que se usa um PM Canvas? Né? Então, eu queria trazer uma questão onde eu aplico o PM Canvas, que eu acho que, né, o nosso dia a dia pode ser uma forma muito mais prática e didática de ensinar.
Nesse caso, eu vou trazer um contexto do meu dia a dia de liderança de projeto ou de mentoria de projeto para explicar como que a gente usa, qual o contexto de utilização e que dá muito certo e que nos ajuda muito nessa questão de aceleração da estruturação de projetos e também das demais fases do projeto. Digamos que, hipoteticamente, eu tenho 5 fases do meu projeto, né? Então, a fase de iniciação, de planejamento, de execução, monitoramento e controle e, por fim, encerramento. Se eu tenho essas fases, hipoteticamente falando, no meu projeto, eu utilizo o PM Canvas primeiramente aqui no momento de iniciação. Na iniciação, ele se mostra uma excelente ferramenta para nos ajudar nessa aceleração inicial aí da... Então, é na iniciação onde eu uso a primeira vez, né, o PM Canvas aplicado aí dentro desse contexto de gerenciamento de projetos. Ele acelera muito a concepção da ideia, a estruturação do projeto, a estruturação da solução para o projeto. Então essa minha parte de iniciação ela fica muito mais forte, muito mais robusta. Ela é um pré-planejamento muito bacana, muito bem estruturado, antes mesmo da fase de planejamento. Então o contexto de utilização do PM Canvas nos projetos, independente do setor, começa aqui no momento de iniciação. Depois, a gente pode utilizar ele, claro, lá no planejamento, ou seja, a gente utiliza o PM Canvas para desdobrar demais áreas quando necessário. Quer ver um exemplo? Lá no PM Canvas eu tenho um quadradinho que é a linha do tempo, né? Ali a gente pode entender sob o ponto de vista de cronograma. No Canvas, claro, não tem muito espaço, mas a ideia é essa mesma. Eu vou ter os principais marcos do projeto. Mas talvez eu precise desdobrar isso melhor em subentregas dentro de cada macro entrega, talvez em atividades dentro de cada subentrega. Então eu posso usar uma ferramenta em paralelo para ajudar a desdobrar o meu planejamento. E assim para o restante das áreas. Então o Canvas também a gente usa como um insumo, né? O principal insumo para nos ajudar no desdobramento do planejamento de projetos. Em outro contexto, né, você pode usar ele de maneira inversa. Enquanto eu estou executando o projeto, eu posso voltar lá no PM Canvas, que vai estar na minha parede, ou não, vai ser uma ferramenta online. Eu posso voltar lá para fazer os checks, né, fazer as averiguações se a gente de fato está conseguindo manter o ritmo que foi previsto lá, ou se a gente precisa mudar o escopo no meio do caminho em virtude de benefícios, em virtude de buscar aquela solução que realmente tem mais impacto no projeto e que realmente faça mais sentido ao longo do tempo. Um segundo ponto, né, a gente ainda nessa questão da lógica inversa, é nós monitorarmos o projeto e entender se estamos no caminho, olhando novamente, né, mais uma vez, para o PM Canvas. Então, tanto na execução quanto no monitoramento e controle, muitas vezes essas fases elas correm em paralelo, a gente vai fazendo um check, né, um double check, digamos assim, lá com o PM Canvas. E claro, no encerramento, depois a gente vai entender, vai analisar se realmente o que a gente pensou lá atrás era o mais apropriado ou não, se ao longo do projeto a gente descobriu uma solução melhor, mais barata, utilizando menos recursos ou com uma facilitação tecnológica não prevista lá no Canvas. Então, essa é a beleza do negócio. Essa simplicidade faz com que a gente consiga rapidamente fazer algumas análises, mesmo que essas análises sejam lá no final do projeto. Bom, aqui um outro ponto, aqui eu trago as 4 fases de concepção de um PM Canvas. São fases importantes que eles ajudam na robustez da metodologia e fazem parte da metodologia, né? Então, se você... Aqui a ideia não é aprofundar em cada fase, é mais passar a ideia de o que se faz em cada fase. E se você quiser aprofundar isso, daí tem lá o pmcanvas.com.br. Sugiro fortemente que você entre lá e se aprofunde nessas fases, porque elas são bem interessantes e aqui você pode virar o jogo quando se fala em estruturação de uma boa ideia. E a fase 1 das 4, né, a primeira fase é a fase de conceber. E aqui a gente vai, obviamente, responder aquelas 6 perguntas fundamentais, que são aquelas colunas do porquê, o que, quem, quando, né? E aí a gente vai passar por essas colunas
claro que por dentro de cada campo, cada um dos 13 quadradinhos que tem aí. Então a ideia aqui é, nessa fase de conceber, durante o processo de criação do projeto, a gente vai preenchendo aí esses quadradinhos, né, com post-its, pega a canetinha, pega post-it, né, e a ideia aqui nesse momento é tirar a subjetividade do projeto, é transcrever algo que está na sua mente para algo mais factível, né, colocar isso no papel, escrito e na parede, algo mais físico e de preferência legível, né. Então a gente começa aqui bem lá em cima, ó, ali onde está escrito GP, tem o fulano de tal aparecendo, ali é o nome do líder do projeto. Ok, se você não tiver a pessoa ainda identificada nessa fase, também é bastante comum, né, de nós não termos ainda um líder aqui. Às vezes já tem, já desde o início o líder já é identificado, mas se não tiver, não tem problema. Aqui no pitch a gente coloca ou o nome do projeto, muitas vezes já vem um nome prévio, ou então uma frase que represente uma ação no projeto, tá? Qualquer um desses exemplos pode ser feito aí dessa linha do pitch. Ou o nome do projeto, ou uma frase que represente o projeto, ou uma ação, uma frase que represente uma ação no projeto. Então, a gente vai, qual é a ideia, né? A ideia é que a gente, através de tempos, a gente delimita tempos, né? E explica o que significa justificativa, né? Dá um tempo para as pessoas pensarem sobre isso e escreverem sobre isso. Aqui é importante uma questão de facilitação, que é onde o instrutor, o facilitador, vai trazer os conceitos importantes do projeto, vai fazer as perguntas-chave para que as pessoas possam ter insumos para os seus pensamentos e daí a partir de então escrever e colocar as ideias no papel. E assim o Canvas vai sendo construído quadradinho a quadradinho, campo a campo, são 13 campos ao total, né? E ao final nós teremos passado então pela linha de cima, é uma linha que muita gente esquece de preencher, então por isso que eu deixei aqui em bordas laranjas. Não esqueça do pitch do projeto, não esqueça do nome do projeto. Depois, para identificar esse material em meio a tantos outros é bem difícil, né? Então não esqueça do nome de projeto. Então a ideia da sessão de colaboração é sempre a gente ir dando foco, né, para cada um dos campos, cada um dos quadradinhos. Dê foco, não deixa o pessoal se dispersar, não deixa o pessoal, enquanto você está trabalhando em produto, o pessoal já está trabalhando lá em equipe. É todo mundo focado numa única área, colocando as ideias no papel. Ao final desse tempo que você determinou para que todo mundo preenchesse os 13 campos, a gente vem para um momento de apresentação desse material. Então a gente pode escolher uma pessoa para que essa pessoa apresente ao grupo como uma espécie de assim, consolidação, uma espécie de preparação para a próxima fase, né? Então aqui você seleciona alguém da tua equipe ou voluntariamente alguém para poder fazer esse repasse do que foi construído pelo grupo. E aí a gente vem para a fase 2, a fase integrar. Qual é a ideia? Aqui nessa fase é a hora da gente garantir a consistência entre os blocos, entre os campos, entre os 13 campos, né? E principalmente em função da integração entre os seus componentes, os seus post-its. Então, nessa fase 2, integrar, aqui eu trouxe um exemplo, né? Um exemplo já analisando essas integrações entre áreas. Então, por exemplo, aqui nós estamos pegando o campo das justificativas, né? Cada uma das ideias de justificativa, e fazendo um link. Olha, essas justificativas aqui, elas se encaixam com o objetivo SMART, né? Ou seja, o objetivo SMART está diretamente correspondendo a essas justificativas? Segundo ponto para a gente analisar, o nosso objetivo SMART central atende aos benefícios futuros, então essas correlações, essas ligações, integrações entre as áreas precisarão ser feitas, né? Outro exemplo, requisitos. Requisitos são características do produto, minimamente isso. Então, essas características, essas condições estão colocadas, se ligam diretamente ao produto estabelecido aqui no Canvas? Outro exemplo, os stakeholders, eles estão especificando seus requisitos nesse material? Eles estão dispondo de premissas, eles estão informando quais são as premissas, o que se imagina no momento, né? O que se entende como verdade. Essas premissas estão diretamente ligadas ou não? Precisa fazer essa verificação também, se tudo está interligado e o que não está, por que não está? Ou porque
faltam informações nos blocos ao redor ou porque ele talvez esteja fora de contexto. Aqui que está a grande sacada, é você entender as correlações. Equipe. As equipes têm entregas, essas entregas estão explicitadas aqui no Canvas? Bem como essas entregas possuem riscos que devam ser identificados de forma macro aqui nesse material? Tem algum risco importante que talvez não foi detalhado? E também o inverso também, os 3 riscos que estão aqui estão ligados a alguma coisa ou tem algum risco que está fora? Então a gente precisa fazer esse exercício também. As restrições lá embaixo, elas se devem a quê? Nesse caso aqui estão diretamente ligadas à equipe e a entregas. As nossas entregas estão representadas na linha do tempo ou não? Tem alguma coisa faltando? E as entregas na linha do tempo, quais são os seus custos? Isso tem uma representatividade em custos ou não? Essa é a intenção da fase integrar, é a gente fazer uma análise de integração entre as áreas. Aí chegamos na fase 3 das 4 fases. A fase 3 é a fase de resolver. Qual é a ideia aqui? Depois das fases integradas, no passo anterior, a gente parte para uma identificação dos pontos pendentes de resolução em virtude de falta de informação ou indefinições ou também contradições. Tá? Vamos entender melhor isso? Olha só, nós vamos identificar pontos pendentes de resolução por falta de informação, por indefinição de quem escreveu ou mesmo contradição. Né? Uma pessoa escreveu uma coisa, outra escreveu outra e há um conflito de informação ali. Então nessa fase de resolver, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar cada uma das informações que estão dispostas no Canvas. Então esse exemplo aqui, ó, daquele post-it, deve também capturar e integrar informações de mídias sociais. No contexto daquele projeto, pode ser que venha uma pergunta. Tá, mas quais mídias sociais? A empresa tem todas, está presente em todas. Mas para um projeto de um CRM, realmente é necessário de que nós precisamos capturar e integrar informações de todas as mídias ou não? Ou só de Facebook, só do site, enfim. O que é necessário aqui nesse caso? Então, aqui é a questão importante de que isso seja identificado, né, essa falta de informação, e se não tiver alguém no grupo que consiga responder essa questão, a gente precisa buscar fora da sessão, um outro dia, um outro momento, essa pergunta tem que ser respondida para este material e deve ficar aqui nesse material, mesmo que quem responda essa pergunta seja num dia posterior. Então é isso, a fase de também resolver ela é muito mais fácil, né? As fases são fáceis, elas são rápidas, é só a questão do método mesmo. Então aqui a gente vai dar uma passada geral em tudo e ver se tem falta de informação, indefinição ou contradição. Fechando isso, a gente vem para a fase 4, que é a fase de compartilhar, a melhor delas, né? Então aqui é um marco importante, é o marco final do nosso processo de criação do PM Canvas como um todo, e esse Canvas então ele está pronto aí para ser utilizado como base para documentação, base para as demais documentações do projeto, para ferramentas de acompanhamento, de monitoramento. Então aqui é o momento onde a gente espalha essa informação, espelha ela e espalha para todos os envolvidos, tá? Então, nesse momento de compartilhar aqui, nós vamos de fato compartilhar esse Canvas, seja por uma foto, um arquivo virtual, PDF, enfim, para todos os envolvidos que participaram dessa sessão. Por quê? Aqui vem um ponto importante. Exatamente como eu explicitei lá naquele slide do iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Aqui a gente usa o PM Canvas como insumo principal para as outras áreas. Por exemplo, a gente pode utilizar o PM Canvas para fazer um bom TAP, um bom termo de abertura de projeto. A gente pode pegar a linha do tempo do PM Canvas e transformar numa timeline maior de entregas e subentregas. A gente pode pegar o PM Canvas e transformar num cronograma mais detalhado. A gente pode pegar isso e quebrar, e decompor todas as entregas e fazer isso de uma forma mais robusta, criando uma EAP, estrutura analítica do projeto. A gente pode pensar em requisitos, criar um documento de gerenciamento de requisitos para que nós tenhamos isso no radar a todo momento, dependendo do projeto, isso é bem importante.
Nós podemos expandir o nosso gerenciamento de riscos ao deslocar os riscos do Canvas e colocar num outro material e explorar isso de uma forma mais sistematizada muitas vezes. Nós podemos pegar os custos previstos aqui e colocar num outro material, ou mesmo validar se os custos estão apropriados, fazer um refinamento de custos. Nós podemos mapear ali, deixar muito presente nosso objetivo SMART, né, que é a técnica SMART, deixar o objetivo do projeto muito presente nas apresentações, nos nossos convencimentos, na venda do projeto. Nós podemos aqui de uma forma mais visual, de design, trabalhar num produto, né? O design do produto do projeto. A gente pode também utilizar o Canvas como base nisso. E claro, a gente pode e deve explicitar benefícios, afinal de contas, por que a gente está impondo recursos, né? Humanos, financeiros, máquinas, materiais, tempo, por que estamos disponibilizando recursos para este projeto, para que ele serve. Ao final do projeto, quais são os benefícios que a organização vai ter com isso. Então é isso, espero que tenham gostado. Como eu citei lá no início desse conteúdo, o PM Canvas é um material, um método que te ajuda a acelerar a estruturação dos teus projetos. Eu indico fortemente. Eu uso muito isso no meu dia a dia como líder de projetos. E para você que ficou comigo até o final, vou deixar os links aqui na descrição dos meus outros canais, das outras redes sociais. Me segue lá, tamo junto e até o próximo conteúdo.